Diane. Hoje é 19/6/2025, quinta-feira, meia-noite e 42. Você vê aqui neste vídeo muito interessante, que as coisas mudaram, as coisas estão diferentes. Se você viu os meus vídeos anteriores, você percebe que, o meu cabelo está diferente, as minhas unhas estão muito bem pintadas, o vídeo em si está diferente. Eu estou realmente gravando em 1080p de verdade, não é algo da edição. Eu troquei de celular, eu agora tenho um celular que literalmente não é de 9 anos atrás. Sou estranho, de certa forma, mudanças em geral. Elas acontecem, elas são completamente naturais, mas ainda é algo em que soa tão... te pega de surpresa, sabe? Ok, esse é o novo normal. Essa é a minha vida agora. Agora eu tenho que talvez me acostumar. Será que eu me acostumo mesmo? Quando que as próximas coisas vão mudar? Quando que um novo normal vai aparecer? Eu não tenho uma resposta para nenhuma dessas perguntas, mas eu gosto muito de pensar sobre esse assunto. Eu acho que mudanças podem sim ser assustadoras de vez em quando. Eu acho que toda a ideia de uma mudança, de você sair da sua rotina, ela pode sim ser muito assustadora. Talvez se você mudar de casa, talvez se você se mudar de estado, talvez, eu acho que qualquer coisa onde você sai do natural é muito assustador. É algo de sobrevivência, algo natural do ser humano. Eu não tenho nenhum tipo de prova ou algo do tipo, mas eu suponho que isso seja uma coisa muito derivada de nós, quase nós, dos Homo sapiens e, todas as outras eras de seres que vieram antes de nós. As mudanças eram constantes. Às vezes você vivia em um certo lugar, esse lugar não era bom, esse lugar talvez tinha muitos animais, muitos seres que poderiam trazer perigo para sua vida. Você não tinha ideia se você ia conseguir dormir no dia seguinte, se você estaria vivo no dia seguinte. Consequentemente, a gente desenvolveu esse tipo de medo que foi eventualmente sendo passado de geração em geração até hoje. Qualquer mudança é extremamente assustadora, dependendo, claro, do ponto de vista e do nível da mudança. Talvez você mudar de roupa, isso é algo que eu faço todo dia, porque eu teria medo disso. Mas em mudar de emprego, talvez você tenha uma vida completamente nova, um horário novo, um chefe novo, uma rotina completamente nova. Você vai ter que se ajustar, você por completo vai ter que se ajustar. Isso pode parecer muito assustador porque, obviamente você está acostumado com uma certa versão da sua vida. E se der errado? E se as coisas simplesmente não acontecerem do jeito que eu gostaria que acontecesse? Se as coisas não derem certo, será que eu consigo voltar para a versão da minha vida de alguns momentos atrás? Será que eu estaria pronto para voltar? Será que seria muito humilhante voltar, por exemplo? Talvez você tenha uma vida adulta muito bem estruturada, mas eventualmente os problemas acontecem e você vai ter que voltar a morar na casa dos seus pais. Talvez isso não seja muito um problema, mas talvez para você seja algo muito humilhante, algo que parece que as pessoas constantemente vão te julgar, pensando que a sua vida deu errado,
que as coisas na sua vida desmoronaram. Mas de vez em quando, as pessoas provavelmente não se importam muito com isso. 2, essas mudanças talvez não sejam tão assustadoras, mas talvez não machuquem tanto. Talvez elas sejam só mudanças, coisas que eventualmente iriam acontecer. Eventualmente eu teria um celular novo, eventualmente eu teria um emprego, eventualmente eu devo mudar de casa. Mas o fato da gente não estar preparado para isso, que é a parte ruim da questão. Você está vivendo algo em que você não sabe o amanhã. É algo que é muito ameaçador. Principalmente se você se você é uma pessoa em que outros dependem de você. Se você, por exemplo, é um pai, você é uma mãe, onde você vai ter uma vida completamente nova, mas você não sabe se talvez a vida dos seus filhos tenha algum tipo de consequência. São coisas muito que elas podem consumir muito da sua mente, o que é completamente entendível, mas não necessariamente é algo benéfico. É entendível completamente você ter esse tipo de dúvida. É algo que eu até acho, de certa forma, a um certo nível, algo interessante, porque é algo onde você consegue perceber se aquilo realmente vale a pena ou não, se aquela mudança vale todo o tempo gasto, todo o esforço gasto. Mas se isso consome a sua cabeça, então isso já passou dos limites. Isso já foi a um nível onde você tem medo da vida, onde você simplesmente não sabe como viver de outra forma. Se não existe se existe qualquer outra forma que não seja a que eu vivo, então eu prefiro muito mais ignorar essa outra forma do que viver algo diferente, do que viver algo novo. Mas as mudanças não necessariamente são das nossas vidas, às vezes são das vidas dos outros. Talvez você não se dê bem com a vida, com a mudança que um outro próximo a você tenha tido. Talvez você julgue aquela decisão, talvez você ache que a decisão daquela pessoa foi muito burra, talvez você ache que aquela decisão pode estragar a vida daquela pessoa. E você tem medo, porque você se importa com aquela pessoa, você tem algum tipo de apreço para aquela pessoa, você quer o melhor daquela pessoa. Mas o risco de uma mudança às vezes parece gigantesco. A gente não consegue lidar com isso. Mas uma coisa que eu aprendi vivendo anos e anos como escoteiro é que sempre tem um jeito de voltar. Se você fez alguma mudança que você pode ter se arrependido, talvez você tenha ido para algum caminho onde você não se orgulha, ou talvez as coisas simplesmente tenham dado errado e não foi necessariamente por culpa sua, sempre tem um outro caminho. Sempre tem um jeito de voltar pro ponto onde você pode ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Enfim, sempre tem um jeito de voltar às coisas, talvez não como elas eram no início,
mas um jeito onde você esteja mais confortável, um jeito onde a sua vida esteja melhor aos seus próprios olhos, ao seu ponto de vista. Eu acho que pensar desse jeito é muito importante. Porque se a gente não pensa desse jeito, se a gente pensa como se a gente tivesse apenas uma jogada e a gente simplesmente gastou isso, então o que é a nossa vida? O que seria a nossa vida por esse ponto de vista? Eu acho que se você não pensa desse jeito, bom, pode ser muito perigoso. É algo que, na minha visão, ao menos seria muito perigoso você não pensar de uma forma, ao menos, similar. Porque você pode entrar em uma situação onde você se vê como uma falha, você bota muita pressão em si mesmo, você se vê como algo errado, ou você começa a culpar outras coisas fora você, e as coisas, elas não melhoram assim. Você botar culpa em alguma coisa, você colocar culpa em você, as coisas não vão melhorar, simplesmente porque você tem algum tipo de emoção que não foi bem desenvolvida, uma emoção em que você não consegue identificar. Você precisa sair desse poço, você precisa entender o que aconteceu, entender a mudança, entender o que deu errado, qual foi a parte sua, qual foi a parte das outras pessoas, qual foi a parte de quaisquer outras consequências, que sejam às vezes mais simples ou mais complexas. Mas, eventualmente, você vai conseguir entender, onde você vai enxergar uma outra opção, uma outra mudança. E é aí que vai estar a questão. Você vai querer mudar? Ou você vai continuar do jeito que você está? Às vezes a gente não precisa de uma mudança. A gente talvez seja realmente muito bem confortável do jeito que a gente está. Nem todas as mudanças são necessárias, mas algumas eventualmente são. Eu acho que eu não tenho exatamente uma conclusão para tudo isso. Eu acho que, bom, se eu tivesse uma conclusão, seria que eu acho que você deveria pensar bem nas mudanças que você toma. Você deveria pensar de novo, pensar diversas vezes se aquela mudança pode trazer algo bom para você. E se por acaso der errado, se por acaso não for do jeito que você esperava, sempre tem uma chance de voltar, uma chance de mudar de novo, tentar algo novo. Não sinta medo de mudar. Diana, hoje é dia 19/6/2025, quinta-feira, 00:57. Vamos à indicação do dia. Hoje eu vou falar do Siamese Dream, do Smashing Pumpkins. Depois que eu voltei a escutar esse álbum, eu não consigo ficar um dia sem escutar alguma música ou ver algum cover no YouTube. Todas as faixas transpiram o rock alternativo dos anos 90, com fortes distorções nas guitarras e muita emoção nos versos. As baterias são um grande destaque, deixam tudo mais complexo, ajudando muito na personalidade das músicas. Obrigado por ouvir.